natureza humana e divina de Jesus. Né? Essa lição é a lição apologética, né? Estamos tratando sobre vários assuntos a respeito da divindade, a respeito da natureza humana de Jesus. Né? Domingo passado foi uma bênção. Esses 3 domingos aí se passaram, nossa irmã Veralda ajudou a gente, né, nessa transição entre os nossos pastores aí. Teve uma aula do pastor Dedê que deu, foi de grande bênção. Nós chegamos na lição 7, falando sobre as 2 naturezas de Jesus, natureza humana e natureza divina. Amém? Amém. Textual, alguma das irmãs pode ler? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus, bendito eterno. Amém. Romanos capítulo 9. A verdade prática, alguma das irmãs, ou alguns irmãos. Jesus é o eterno e o verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Bom, antes de mais nada, né, antes da gente entrar na leitura, essa lição vai falar sobre a união, né? A união hipostática, que é a união entre a união da parte humana e da parte divina, né? O que significa a união hipostática? A união hipostática é a junção da natureza humana e divina na pessoa de Cristo. As 2 naturezas, ao mesmo tempo, coexistem em uma mesma e única pessoa, Jesus. Amém? As 2 naturezas. Jesus tem as 2 naturezas, tanto a humana quanto a divina. Aí tem aquela expressão, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Amém? Ah, mas isso aí eu já sei isso aí desde que eu sou criança. Mas tem muita gente ainda debatendo contra isso, né? A leitura bíblica em casa está em Romanos capítulo 1, versículo 4. Eu vou lendo 1, né? E assim em seguida, cada irmão lê um versículo. Amém? Eu vou ler o primeiro, aí cada irmão vai ler um de cada vez para não brigar com os irmãos. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, Filipenses 2, 5 ao 11. Romanos capítulo 1, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para a porta, separado para o Evangelho de Deus. O qual antes... cada um vai ler um? Eu pensei que a igreja... O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sempre nos homens de Deus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas manifestou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achou-se em forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Cristo. Ele que também Deus exaltou sobre a terra, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Essa é a nossa leitura bíblica, né? Nós vamos abordar esses 2 textos dentro dessa lição. Essa lição ela tem sido muito histórica, né? Tem bastante história, falando sobre os credos, né? Demandou uma pesquisa, né, meu garoto? Demandou uma pesquisa, um tempo, né? Para a gente estar entendendo como que ela se desenrolou. E o nosso pastor Ezequiel Soares, não tem como chegar perto daquele homem, né? Porque ele fala umas coisas que, se
Se você for pegar até o subsídio dele lá, 5 de meia horinha lá no YouTube, já é um monte de coisa difícil de a gente pesquisar. A introdução, irmão, fala assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia inicial, ali é o ano 325, e a Trindade em Constantinopla, em 353, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, a humana e a divina. Essas controvérsias deram origem a outro concílio, né? E Calcedon, em 451. Hoje ele é um bairro lá em Istambul, na Turquia. Essa lição vai falar sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos nesse concílio de Calcedônia, né? Então, nós vamos estar aqui falando sobre essas duas heresias, o nestorianismo e o monofisismo. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, né? O ponto primeiro aí, irmão, eu fiz a questão de sintetizar ele aqui, né? O apóstolo Paulo, né, ali, ele fala sobre os ancestrais de Jesus, né, no primeiro ponto, né? Primeiro, ele veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Ou seja, ele veio de Maria, ou não? Ele veio de Maria e José, que era uma família de Israel. Aí eu coloquei a referência em Mateus 1 lá, para a genealogia de Jesus, né? E Lucas 3 e 23, que fala também da genealogia de Jesus. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito. Aí, aqui já entra a natureza divina de Jesus, né? Nós sabemos que José, antes de Jesus nascer, não teve nenhum contato físico com Maria, né? Não coabitou com Maria. Isso que foi gerado, concebido no ventre de Maria. Isso que na própria palavra de Deus fala que a virgem conceberá e dará à luz do filho, né? Então aí nós entendemos, aí das referências de Mateus 1:20, Lucas 1:35, que o que foi gerado dentro de Maria ali, no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito. E aí a partir da divina de Jesus, né? Ele foi descendente de Davi, né, irmão? Segundo Acá, Romanos 1:3 e Mateus 1:1 fala isso, né? Este evangelho, né, diz respeito a essa referência que eu coloquei aqui, Romanos 1:3, né? Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja que Jesus tem história, né? É o nome da história. Jesus tem história. Ele tem um começo, né, na sua vida humana, ou seja, ele tem descendência, ele tem uma história. A já vista que alguns falam assim: ah, mas Jesus não tem história. Tem, ele é o nome da história. Aí está o elo, né, irmão? Humano e divino, a tua natureza do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse ponto 2, eu queria que alguma das irmãs lesse. Você que está pequeno ali, mas quem tem lição? Declarando o Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras: Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao receber os privilégios de Deus, concedeu a Israel como a adoção dos filhos, e a glória e os conceitos, e a lei e o culto, e as promessas. O apóstolo conclui: dos pais são dos pais, e dos pais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém? Romanos 9:5. O Senhor Jesus é o nosso Deus, descendente de Israel, e o mesmo Cristo é o Deus bendito eternamente. Bem, é declarado, né? Filho de Deus, versículo 4. Esse versículo 4 aqui é de Romanos, né? Versículo 4 de Romanos, que é declarado Filho de Deus. Aí nós vamos para Filipenses, né? O antigo epistológico. Algum dos irmãos podem ler? Um de cada vez, um de cada vez. Esse está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou prerrogativas da divindade que não seria Israel terreno. E mesmo que quisesse
lição, ela é... A lição passada também, né? Ela falou sobre isso, né? Veja que cada lição, irmão, a outra já vem já para complementar. Quando fala que ele vem ser imutável, né? Aí a lição passada falou sobre o Filho de Deus, né? Ou seja, Jesus tinha a mesma natureza, a mesma essência, a mesma substância de Deus, né? Aí quando fala ali dos atributos, irmão, é muito interessante frisar no João, que Jesus tem os atributos também. Só que ele não usou, né? Como Deus, ele não usou os atributos dele, né? Ele se colocou em obediência como servo, né? Debaixo da obediência a Deus e à vontade do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas só que ele não deixou de ser. Alguma pergunta? Aí teve um irmão que falou assim para mim: rapaz, essa lição tá vindo. E tá pensando que é um trechozinho só da escola. Tem gente que pensa assim: eu vou lá na escola bíblica, um negocinho, nada. É uma coisa, não, irmão. É estreito, viu? O Senhor Jesus, ele é declarado da descendência de Davi segundo a carne e filho de Deus em poder, né? Essa é a top. Vamos lá para o tópico 2, já que os irmãos não têm nenhuma dúvida, né? Já que os irmãos não têm nenhuma dúvida, vamos para o tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico. Parece que eu estou correndo, né, irmão? Mas eu não estou. 9h20. Tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Eu estou, essa semana, quinta e sexta, sábado, com remédio, corticóide, multiplico, hipnose, meu Deus. Quando eu trabalho lá, é ar-condicionado. Aí você entra no ar-condicionado, trabalha, sai do sol, aí volta. Vamos lá. Na história, né, irmão? Quem era na história? Né? Na história, vai ser visto que ousou questionar a natureza de Cristo e defender a distinção entre o humano e o divino. Veja, ele acreditava que Jesus era distinto. Era duas naturezas, mas só que eram duas naturezas distintas, não no mesmo homem. Né? Então, aí nós vamos entender aqui, ó. Quem foi na história? Ele foi o bispo de Constantinopla, entre 428 e 431. Na história, discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Mãe de Deus, né? Alguém já ouviu essa expressão aqui? Mãe de Deus? Quem é que usa essa expressão, mãe de Deus? Mas a reza dos católicos. Em grego, Theotokos, né? Literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, que é mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, né? Ou não? Maria é mãe do Jesus humano. Não tem a partícula humana? Ou não? Ele foi gerado pelo Espírito, mas só que ele nasceu como homem. Como homem. Então a parte carnal de Jesus detém Maria ali, né? Vem de Maria. Tá? Sim, né? Maria é mãe de Jesus humano. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno, né? Isso é uma contradição. Né? Isso é uma total contradição. Eu estava lendo aqui, eu estava pesquisando aqui no livro da teologia, né, do básico lá que a gente fez a série. Aí o pastor Ezequiel Soares coloca aqui um trecho da lição também. Fala: o termo é traduzido por Dei Genici, que é mãe de Deus, na versão latina do credo de Calcedônia, que se popularizou no catolicismo comum ao longo do século. Trata-se de um termo contraditório em si mesmo, porque Deus é eterno e existe por si mesmo, sem começo e sem fim. Não há ser algum antes dele, por isso não pode ter mãe, né? Como é que Deus vai ter mãe? Se ele é bem antes, né? Se ele não tem começo nem fim, né? É de fato uma expressão teologicamente inadequada. O termo grego refere-se à expressão portadora de Deus. Não enfatiza nenhuma preeminência à pessoa de Maria, ou seja,
preeminência, nós na lição passada falamos sobre preeminência, né? Quando a gente fala de preeminência, antes, né? Bem antes devia existir. Devia existir. Apenas a instrumentalidade dela no processo, o termo dá toda a primazia a Jesus. Ou seja, Maria, ela não foi pré-existente. Né? Maria não foi pré-existente. Quando fala mãe de Deus, irmão, fala que Maria foi antes de Deus. Veja só essa expressão, o termo adequado dessa expressão. Quando fala mãe de Deus, fala que Maria gerou Deus. Veja o erro dessa heresia. Ou seja, fala que ela é pré-existente. Ela é antes de Deus. Quem é pré-existente? Jesus. Assim, como Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina, eu creio que o pensamento do Cirilo, tanto dos outros que deu sequência, né, a Igreja Católica, a gente vai ver aí no concílio de Éfeso, tanto do de Calcedônia, ele vai bater em cima disso, mas o que acontece é o seguinte, eles continuam dando esse título para ela, porque se Jesus ele era Deus, mesmo humano, ele sendo humano, ele era Deus, automaticamente eles tinham isso em mente na teologia deles, que Maria era mãe de Deus, não uma mãe biológica, porque sabe que ela foi gerada pelo Espírito Santo, mas existe a mãe afetiva e adotiva, assim como José também, como ele não gerou Jesus biológico e tal, mas ele não deixou de ser um pai adotivo e afetivo, entendeu? Eu creio que é nessa linha de pensamento. Essa linha de pensamento dá para a gente ainda entender, mas que é uma heresia, né? Amém? Alguma dúvida? Se quiser perguntar, aproveita, o meu verão está aí. Não? Veja, tópico 2, né? A ilustração da historiana era a comparação de marido e mulher, né? Serem uma só carne. Veja essa ilustração, né? Quando Ali fala em Gênesis 2:4, fala que os dois serão uma só carne, né? Mas só que são duas pessoas distintas, não? Sim. O homem e a mulher são duas pessoas distintas, né? Não estão no mesmo corpo, estão? Mas serão uma só carne. Essa era a ilustração de Nestório, né? Essa era a ilustração de Nestório, né? Que eram duas pessoas distintas, o Jesus divino e o Jesus humano. Só que a própria palavra de Deus fala que não é assim. Eles não são distintos. Bem, ele é 100% homem, 100% Deus, da mesma pessoa. Não é separado, é da mesma pessoa. O nestorianismo é uma doutrina cristológica, né? Que enfatiza a distinção entre a natureza humana e o divino de Jesus Cristo, a ponto de sugerir a existência de duas pessoas distintas em Cristo. Tá? Essa frase está na principal característica do nestorianismo, que há ênfase na separação das naturezas de Cristo, uma visão que foi considerada herética pela Igreja no Concílio de Éfeso em 431. Né? Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos no tópico 3, viu? 3. Aí vamos para o monofisismo, né? O monofisismo aqui. Eu coloquei essa ilustração do monofisismo aí da cor azul e amarela, né? E a gente sabe desde criança que a gente misturar o azul com a amarela dá verde, né? Aí a ilustração era essa. O verde nem é azul nem é amarelo. Da mesma forma, de acordo com eu, né, que foi o rapaz que idealizou essa ilustração muito, como é que fala assim, muito complexa, as naturezas de Cristo não são divinas e nem humanas. Ele não é divino e nem humano. Agora pronto. Um fala que são duas pessoas distintas, e o outro fala que ele nem é humano nem é divino. O que é o que? Uma aberração, né? Uma aberração. Seria o quê? Uma só natureza híbrida, híbrida. Seria uma só natureza híbrida, nem divino nem humano. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Vejam como é que
eram as coisas daquela época. O monofisismo é uma doutrina psicológica que afirma que Jesus Cristo tem uma única natureza, a divina que absorve ou supera a natureza humana. Aí fica nessa: a natureza humana absorve a divina absorve a humana, e fica assim, fica nessa contradição. Essa frase destaca a principal característica do monofisismo, que é a ênfase na singularidade da natureza de Cristo. Essa visão foi considerada herética pela igreja do Concílio de Calcedônia, né? Em 451, que afirmou que Cristo tem a dupla natureza, divina e humana. Desculpe, irmão. Divina e humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Veja que as duas naturezas de Jesus, elas se unem nela, né? Aqui não é uma fusão, né? O monofisismo fala de uma fusão. Uma fusão. Mas só que Uma mistura, né? É, aquela fusão, uma mistura, uma fusão. Só que nós entendemos que não é uma fusão, é uma união. Diferente, né? Aí vamos no Concílio de Calcedônia, né? 451. O Concílio de Calcedônia, irmão, que se reuniu em 451, é considerado definitivo, né? Na história da cristologia. Sempre houve culminante da luta contra uma longa fileira de heresias cristológicas. Declarou que a fé ortodoxa do Senhor Jesus Cristo localiza nas suas duas naturezas, né? A divina e a humana, unidas na sua pessoa única. Amém? São duas naturezas unidas em Jesus. A resposta bíblica, né? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus, ele é perfeito. O Senhor Jesus, ele é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Ou seja, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Qual foi a única característica que Jesus não herdou do homem? Pecado. Pecado, né? Ele nasceu sem pecado. Né, meu irmão? Mas de tudo ele tinha, né? Chorou, não, bebeu água, comeu, né? Teve fome, angústia, né? Tudo. Fugiu em alguns momentos para não morrer. Né, irmão? Jesus 100% homem. Amém? Graças a Deus. Né? Bom, alguma dúvida sobre o nestorianismo e o monofisismo? Né? O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias da dupla natureza de Jesus. Né? Tem muita gente que ainda não entende essa questão de Jesus humano e Jesus Deus, né? Aí, na aula passada, a gente teve até uma discussão, né? Falando sobre a aprovação de Jesus, né? Aqui na Terra, né? Que ele, como homem, na verdade, assim, se ele fosse de fato Deus, era fácil para ele passar tudo que ele passou aqui, né? Mas daí, com a explicação do Everaldo, a gente entendemos que quando Jesus ele veio, ele se colocou na posição de quem? De servo, de obediente. Achado na forma de Deus, não teve preocupação de ser igual a Deus. Mas ele se humilhou. colocou, né? Se humilhou ali, colocou na posição, né? De homem. Então ele passou igual a nós. Jesus sofreu igual a gente. Se alguma pessoa disser para você assim, mas Jesus era Deus, foi fácil para ele aqui. Não, já rebate isso aí. Esse texto está em Filipenses, onde a gente leu. Viu? Não aceite isso, porque isso dá base para a pessoa dizer que foi fácil para Jesus passar o que ele passou aqui. Né? Mas para mim, e outro, dá base para a pessoa falar o quê? Eu estou pecando porque eu sou humano. Eu não sou Deus. Jesus passou isso aqui e não pecou porque ele era Deus. Ele era Deus. Né? Isso dá base por quê? Para o legalismo. Para a pessoa que ficar o quê? Eu posso fazer o que eu quero, sou humano, eu não sou Deus. Como é que eu vou ser igual a Jesus?
Mas só que Jesus foi diferente. Jesus ele caminhou aqui na terra, ele ficou igual ao homem. Ele fez as coisas igual ao homem, mesmo tendo a natureza divina. Na submissão do quê? Do Pai e do Espírito Santo. Assim, ó, a aula passada a gente falou muito sobre o subordinacionismo, né? O subordinacionismo, eles acreditam e pregam que, principalmente o testemunho de Jeová, que é o novarianismo, né? Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele era submisso ao Pai, né? E era um pouco inferior ao Pai, até aos anjos. Então a gente vê que Jesus como homem, ele foi subordinado ao Pai, ele foi subordinado até a José e Maria. Ele foi obediente ali como servo até a morte de cruz e tal. Então Jesus andou dentro da lei, debaixo da lei, ele foi obediente. Então ele era submisso ali às autoridades e tudo. Mas quando ele ressuscitou e todo o poder foi entregue, tal, ele voltou como ele tinha glória com o Pai, ele já não era mais submisso da forma que o subordinacionismo ensina ou prega, né? Porque como homem, sim, ele foi destituído, que nem Filipenses 2 fala, ele se despiu, né? A gente vai chegar lá. Glória a Deus. Aqui o credo de Calcedônia é interessante. Ó, vamos ler uma parte aqui. Fala assim: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas nos nasceu a respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos e o credo dos pais permitiu. Aí entra, né? Nessa questão. Não tem como a gente, como é que fala? Tentar separar. Não existe lógica, né? Não tem lógica a gente tentar separar o Jesus humano do Jesus Deus. Aí seriam duas pessoas. Mas não, Jesus, né, ali carnal, homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Uniu, né? Uma só pessoa. Uniu uma só pessoa. Essa questão do como é que fala? Subordinacionismo é interessante. Que a gente aprendeu na aula passada. Os monofisistas, né, irmão? Aqui fala sobre algumas igrejas que são atuais, hoje, né? Nós vamos falar assim, ó, o perigo dessas heresias da atualidade, né? Que são atuais. Aqui no Brasil eu não pesquisei, não vi ainda, né? Alguma monofisista. Eu já vi o tempo do cão já, de Satanás, né? Aqui. No Brasil tem um monte de tempo de Satanás por aí, tem no Rio de Janeiro, tem lá no Rio Grande do Sul, né? Mas essas igrejas aqui, eu não vi no Brasil ainda. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, porque no Brasil tem igreja de tudo que é jeito. Né? Mas sabe que tem igreja de tudo que é jeito. Aquela igreja ali na ponta do Doratex, que religião que é aquela ali? Na ponta do Doratex? É, sabe? Lá é A mesquita islâmica. É uma mesquita, né? Não é qualquer um que entra lá não, né? Se o senhor for lá, você vai. Entra? Tranquilo. Achei que era um... Se o senhor não pode falar que é judeu, tá entrando. Ah, é? Vai aberto. Eu acho que é aberto. Tá Sei vendo? lá, só vive fechada, né? Porque eu lembro que o pastor Oziel, ele foi porque tem um lugar no Brasil que tem uma mesquita e tem uma igreja do lado. E ele foi nos dois, pastor Oziel Gomes. Você vai ver isso na internet. Ele foi nos dois. Tranquilo.
Amém? Amém. Não dá vontade de ir lá? Não. Vigia, isso é crente. Vai lá. Eles oram 4 vezes por dia. Eles oram quantas vezes por dia? Vai, irmão, brincadeiras à parte, vamos lá. Eles têm essas igrejas aqui, ó, né? Que perguntou, até hoje elas querem sair. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação, né? Desse cara aqui, ó, Jacó para Deus. Né? Ele viveu nesse tempo aí, 571. Era um monge sírio que liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio, né, monofisista, conhecida como tradição jacobina. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobina. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé em Jesus, o Deus que se fez homem, e o Emanuel, né? Deus conosco, né? Mateus 23. O Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bom, a gente fala sobre a questão da defesa da fé, mas tem muitos irmãos que ainda não sabem defender a sua própria fé. Aí tu fala da escola dominical aqui, uma escola dominical igual a essa. Tem irmão que não vem, né? Eu fui criado na escola dominical, desde a minha adolescência até, né? Ou seja, onde você cria base? Aonde você cria base para você defender a sua fé? Culto de ensino da palavra e escola bíblica. Culto de ensino da palavra e escola bíblica, eu entendo assim. Né? Aí a gente vê, isso eu não estou falando dos irmãos, que tem vários irmãos que estão trabalhando hoje, né? Mas tem irmão que não gosta, tem irmão que não escola bíblica. Aí não aprende. Aí chega a hora de defender a fé, como é que vai defender a fé? Que não sabe nem no que ele crê. Aí o irmão estava ensinando aqui, uns 2 domingos atrás, ele falou assim, né? Defenda a sua fé. Aí a irmã falou assim, eu acredito em Deus e pronto. Né? Aí a irmã falou assim, eu acredito em Deus e pronto, é a minha fé. Minha fé é essa. Os dois falaram isso. Eu acredito em Deus e pronto. Aí a própria palavra de Deus fala, se a pessoa rebater e dizer assim, a palavra de Deus fala o quê? Que você crê em Deus? Até os demônios creem. Aí você vai falar o quê? E agora? Não é verdade? Aí vem a escola bíblica agora. Nós estamos trabalhando aqui na escola bíblica para fazer com que os irmãos venham para aprender isso aqui, ó. A você ter base, a você saber no que você acredita. No que você acredita? Só em Deus? E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? O que é Jesus para você? Né? Aqui, esse povo aqui rejeitou. Eles rejeitaram, ó. Eles rejeitaram o concílio lá, eles rejeitaram. Ou seja, bateram de frente. E a igreja fez o quê? Recuou? Não, a igreja manteve-se. Ela manteve-se no que acredita. Por quê? Por causa da batalha da fé, né? Apologética. Segurança naquilo que a gente crê. Eu estava vendo um debate do pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade, e o pastor Juliano Fraga, Fora da Caixa no YouTube. Meu Deus do céu, irmão. Depois os irmãos colocam lá no YouTube, lá, pastor Carlos Moisés e pastor Juliano Fraga. Ele é unicista. Essa lição está falando muito sobre isso, né? Bom, a aula que o pastor Juliano Fraga dá no pastor Carlos Moisés sobre a Trindade, meu irmão, você fica assim, você fica besta. Eu só não tomei nota porque eu ouvi só uns enlaces assim. Mas eu gosto da nota. Ele vai discorrendo da Bíblia, irmão. Ele vai falando antes da criação, depois da criação, vai para o Novo Testamento e mostra. E o pastor fica assim, ó. Vai falar o quê? Se está aqui, nós temos que entender, irmão, eu sempre falo para a igreja o seguinte: é bom a gente saber da história? É bom. É bom a gente pesquisar? Muito bom. É bom a gente saber a história dos pais da igreja, dos avivamentos, é bom. Mas por mesmo, aliado a isso, é você ter conhecimento bíblico. É você ter conhecimento bíblico. Por quê? Porque aqui, quando você abre a sua Bíblia e você fala da Bíblia, não tem
questionar, irmão. Se está escrito na Bíblia, quem vai questionar? Hã? Não tem como questionar. Está escrito. Né? Veja que o inimigo até usou para Jesus, mas está escrito. Ou não? Aí Jesus não foi com ladainha. Jesus usou a mesma Bíblia e o diabo usou a Bíblia também, a mesma passagem. Veja. Então assim, a Testemunha de Jeová, ela não vem com uma historinha da carochinha. Ela vem com a Bíblia, com toda a educação, vai infiltrando as heresias que está dentro da Bíblia deles, ou algumas passagens que alegam as doutrinas dele para tipo tirar a deidade de Cristo e negar a trindade e tudo mais. O cristão, ele fala assim, eu creio em Deus, creio no Espírito Santo e não importa se está na Bíblia ou se não está, ponto final. Mas aonde é que está escrito? O que a Bíblia fala? São essas questões que nós temos que o quê? Saber dentro da palavra de Deus. Por isso, irmão, que eu sempre enfatizo. A irmã, tem uma vez que pediu para colocar aqui os textos, né? Os textos da Bíblia, aqui e tal. Aí eu falei assim, irmão, eu não vou colocar a leitura bíblica lá, os versículos, por quê? Qual a ideia da escola bíblica? É você aprender a manusear o quê? Agora eu venho para a escola bíblica, eu não trago a Bíblia. Como é que eu vou saber manusear a ferramenta que eu tenho? A escola bíblica, irmão, é para você vir, para você saber usar a sua Bíblia no dia a dia, na empresa, na sua casa, na sua família, na igreja. Amém? Não é só deixar ela lá no Salmo 91 pegando mulher, não. Traga ela para a escola bíblica, traga ela para a igreja. Porque com essa era digital aí, o povo está vendo tudo com tablet, com celular, essas coisas, né? Então esquece da Bíblia. Aí na hora que o celular descarrega aí. Hã? Eu penso assim, no mundo digital, essa geração que está vindo, eles já estão nesse mundo, não tem como fugir disso. O problema não é se é digital ou se é de papel, o problema é você saber dominar. O problema é que o povo não consegue nem dominar nem na área digital e nem em papel, em folha. Entendeu? Fica perdido. Aí fica nessas tirinhas de TikTok. Eu sempre falo, eu bato contra isso, eu bato mesmo. Fica tirando TikTok, shorts de YouTube, né? Aqueles reels do Instagram. Aí o pastor dele é ali. Aí não vem pro culto de cima. Aí chega uma vez, estava conversando com o irmão vê com uma história torta. Não, que eu vi no Instagram. Eu digo, o que tu viu no Instagram? Não, é porque a gente levou. Eu estou aqui na terça-feira, eu vi a palavra de Deus, aprendendo. Estou aqui na escola dominical, aprendendo a ser crente. Eu não sou pastoreado por pastor do YouTube, não. Oxe. Aí o irmão fala, mas o senhor é muito, como é que fala? A gente fala assim, né? Tem gente que fala que eu sou mais enérgico, né? Não é enérgico. Tem coisa que não dá para você engolir assim, você tem que falar logo, botar pela raiz. Amém? Então, vamos, irmão. Não vamos rejeitar, irmão, vamos manter a nossa posição naquilo que a gente acredita, saber usar a palavra. Veja que o pastor coloca um monte de referência, olha o tanto de referência que tem ali, olha o tanto de referência que tem lá. Né? Eu estava pesquisando tudo nessa referência aí, irmão, é referência, é palavra, é Bíblia. E o homem é estudado. O pastor Ezequiel é estudado, o homem é. Tem uma declaração dele que ele declarou agora, recentemente, na rede social dele. Ele falou, não há, ele falou assim, né, nas minhas palavras, ele falou assim, pelo que eu li lá, ele falou assim, não há fonte melhor de você conhecer Jesus, a não ser pela Escritura. Não há. É por isso, pastor, desculpa o comentário aqui. É por isso que eu comentei na lição passada, levei a história que nesse período que veio aí o arianismo, essas heresias todinhas que a gente vem debatendo aí, vem batendo de frente, foi um período do concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e de Éfeso e de Calcedônia. Esses 5 primeiros concílios a igreja ainda não tinha a Bíblia, a não ser a Septuaginta, que era uma tradução de 70 que foi escrita em hebraico lá para os judeus.
Então, assim, a igreja, a cristã, a igreja que antigamente era a igreja católica, ela não tinha uma Bíblia, então eles sentavam para debater esses temas, porém elas não tinham em mão ainda um cânon sagrado, não tinha ali a canonização, nem do Antigo nem do Novo Testamento. Agora imagina, eu pego para capar, né? Aí virava essa salada, virava essa bagunça aí tudinho, porque é difícil você, sem conhecer a Bíblia, sem ter a Bíblia na mão, defender uma tese, sei lá, sua fé, sem conhecimento bíblico, aí virou essa bagunça. Aí, graças a Deus, Jesus usou esses homens para fechar, né? Para fechar esses pensamentos e, graças a Deus, a gente tem hoje, né? Hoje dá para a gente defender firme, né? Sim. Vamos lá para o quenoticismo, né? O quenoticismo, o irmão Everaldo falou do quenose, né? Semana passada. Aí vai botar também um pouco aqui da quenose, né? Do verbo grego quenô, né? Significa esvaziar. Está lá no Filipenses 2,7. Ele se esvaziou. Né? A doutrina quenótica, né? Afirma que Jesus ficou esteve na terra, esvaziou a si mesmo. Assim mesmo, dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas não mais na submissão do Pai e da direção da instituição que a gente já falou, né? Entendemos que sem os atributos divinos, Jesus é menos que Deus, ou não? Entendi. Sem os atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Sim. Porque Deus tem os atributos dele, ou não? Sim. Que são os atributos incomunicáveis, né? Nós entendemos isso da doutrina de Deus, né? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Né? Seu professor só pode falar, tem que usar aluno falar. É mesmo. Tem que usar aluno falar. Aí Então fica você fácil, direciona a pergunta para os alunos. Não, mas eu estou sentado, viu? Eu estou sentado, eu sou aluno, não deixo de aprender. É um aluno. Parece que eu estou dando aula para o senhor aqui. Estou brincando com os irmãos. É que é domingo de manhã, né, irmão? A gente fica meio cansado. Né? Veja, são os atributos de Jesus. Né? Jesus tinha atributo, lógico, né, irmão? Se ele sem atributo, não era Deus. Tá? O quenose é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu Messias, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Aí, João 17,5, eu quero ler esse texto com os irmãos. João 17,5. Aí eu vou lá de trás e vai ler. Pastor Jamerson, dizer que ele tinha os atributos, aí eu venho e pergunto para o senhor: se a quenose é um esvaziamento e aniquilação, ele se auto-esvaziou, auto se aniquilou e não se usurpou ser igual a Deus, então ele se esvaziou do quê? Se aniquilou do quê? Se ele tinha os atributos. Só da glória? Ele tinha todos os atributos. Aí nós vamos ler as referências. João 17,5. Aí vem aquela pergunta que a Testemunha de Jeová faz: se ele tinha todos os atributos, porque quando ele foi perguntado a ele sobre que dia que iria vir a volta, né, e ele falou: esse dia e a hora ninguém sabe. E aí? Aonde aplica a quenose sobre isso? Isso aí. Ali é Jesus humano, né? Sim, meu amigo. Jesus era humano, porém, se ele tinha atributos e ele não se esvaziou dos atributos, e ele, ao mesmo tempo, ele era Deus. E aí? Era para saber. Era para saber. Se ele tinha os atributos? Sim. E então, por que ele não soube? Se ele tinha os atributos, ele era para ele ser Você está falando eterno. daquela passagem que ele falou, os anjos, meu filho do homem. Isso. O filho do homem ali é o quê? A expressão filho do homem, você ensinou no domingo passado. Sim. A expressão filho do Filho homem. do homem. Então, Filho do homem. ele como homem, Ele não sabia. ele não Não. sabia. Por isso que ele se intitulou. Que ele não se autocolocou ali como Deus. Deus, isso. Ele se colocou ali como homem, filho do homem, como homem. Como homem, como filho do homem, ele se auto-esvaziou, entrou na quenose.
Se a kenose é autoaniquilação, esvaziamento, ele se esvaziou só da glória? Vamos ver agora. João 17. Sim. E agora? Fala igual o Gel, e agora? Eita, irmão, fala mais alto. Fala mais alto. E agora o Pai gloria contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me. Glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora o Pai gloria-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Alguém tem um ANA aí? João 17. A minha. Essa tradução mesmo, né? A de NA? Então, a glória que eu tinha. 17, sim. Gloria-me. E agora, Pai, glorifica-me, glorifica-me, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, ou seja, antes, né? Aí pode fazer que o Senhor faz o quê? Isso foi uma condição para o seu Messias, por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Vou dizer assim, a própria lição já está falando. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecado. Olha as referências. Aí onde entra a questão. Ele se esvaziou do quê? Da glória e dos atributos. Ele não deixou Deus. Então, como Deus, ele perdoou o pecado. Isso. Como Então, Deus, está chegando, o senhor já respondeu a sua própria pergunta. não. Como Deus, ele recebeu adoração. Como Deus, ele fez milagre. Repreendeu a folha do mar. Sim. Né? Como Deus, ele sabia o pensamento das outras pessoas. Não por ele. Não por isso, Não aí por ele. entra a humilhação. Não por ele. O esvaziamento. O Espírito Pelo Santo de Espírito, Deus, isso. o qual ele mesmo falou assim em Isaías, o Espírito de Jeová está sobre mim, ele fez todo o seu ministério através da autoridade que o Pai lhe deu Isso. e pelo Espírito Santo que havia sobre ele, Aí mas ele- não pela divindade em si, ou seja, pelos atributos em si, porque ele abriu mão. Olha aqui, ó. Doutrina da gnose, vamos entender aqui. Aqui é um ciclo. É o ciclo até a glorificação dele. Tá? Jesus Deus. Fala agora. Ele existindo em forma de Deus. Ele era Deus antes, né? João 1:1. Certo? Divindade, ele é pré-existente, ou seja, antes. E ele não abriu mão da divindade. Transcendência. Mesmo sendo Deus, não agiu ou reivindicou-se igual a Deus na terra. Ele não requeriu, mas reteve suas prerrogativas divinas. Né? Ele era a expressão visível do Deus invisível. Mas abriu mão de tudo que era seu, tomando a forma de Homem. De homem, de servo. de servo. Né? Aí onde entra a questão, igual vai estar falando, que ele foi cheio do Espírito Santo, como homem, né? Ele foi cheio do Espírito Santo, ele dependeu de Deus, dependeu do Espírito Santo, como homem, esvaziou-se, ou seja, desfez-se das suas regalias próprias e tornando-se um ser humano sem abrir mão de sua divindade. Ele foi humilde e obediente até a morte de cruz. A crucificação foi a expressão final da obediência de Cristo a Deus. Cristo foi obediente a Deus aqui na terra? Ele foi submisso ao Pai. Né? Obediente. Bem? Por isso que Deus exaltou. Aí já veio a glorificação. Deus exaltou, ele deu o nome sobre todo nome, né, que é a autoridade messiânica, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra. Aí vem a exaltação divina. Amém? O gnosticismo é uma doutrina teológica que explora a ideia de que Jesus Cristo, ao se encarnar, esvaziou-se de sua divindade, assumindo a forma de servo e se sujeitando à vontade de Deus. Amém? Mas ali fala que ele esvaziou da sua divindade, porém não foi bem da divindade, foi da glória e dos atributos. Não da divindade. Isso. Entendeu? E a questão de, por exemplo, fazer milagres.
ser uma questão de atributos divinos, a gente vai ver desde o Antigo Testamento, até coloquei aqui, ó, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Se você pegar a história desses homens, eles fizeram milagres extraordinários. Porém, e os apóstolos também, Jesus falou assim: aqueles que em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e farão obras até maiores. Porém, o fato de uma pessoa, né, realizar alguns milagres, e ali, obviamente, pela autoridade do Espírito Santo e tal, não quer dizer que o profeta em si tem atributos divinos. Assim foi Cristo. Verdade. Ele abriu mão dos seus atributos, porém realizou. Mas ele deixou de ser Deus? Não, foi o que eu vim bater no martelo durante essas 3 aulas. A quenose é o esvaziamento da glória e dos atributos. A divindade, não. Entendeu? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa aula. Vamos lá. Alguma dúvida? Todas? Aí igual o pastor Jonas, ele dá aula lá de escatologia, ele alguma dúvida, pastor? Todas que você imaginar. Misericórdia. Né? Aí entra aqui, ó, a mariolatria. Olha nessa aula. Mariolatria existe. A mariolatria existe. O catolicismo romano adotou o termo de Deus, ou seja, pensamento que se desenvolveu numa teologia que permanece até hoje, por conta da sua popularidade. Veja que não tem nenhum fundamento bíblico, né? A mariolatria não tem nenhum fundamento bíblico, mas foi por causa do quê? Da popularidade. Da popularidade. Com isso, aprendemos o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Aí a pessoa igual fala do rapaz que era mágico lá, né? Que ajudava o povo lá. Veja que ele era muito popular naquela época lá, teatrizou. Mas é interessante, viu? A Maria, você é doido, você faz seu marido pro povo. Esse povo aí que adora a Maria. Não é verdade? Mas Maria foi uma mulher da história? Sim. Foi? Foi uma mulher importante? Sim. Foi ou não foi? Maria foi uma mulher usada por Deus? Sim. Ou não? Penso, mas ela deu a luz a quem? A quem? E Jesus é o quê? O Salvador, né? Não é Maria que salva, é Jesus. A própria Maria fala, né, que ele é o Salvador dela. É? Então, ou seja, não tem nenhum fundamento bíblico, mas através da popularidade, né, aí as coisas foi o quê? Foi divulgando, aí tem até hoje, né? Santa Maria, Mãe de Deus, como é? Rogai por nós, pecadores. Sai fora, não. Você não é católico? Sou. Acho que era um dos Beto, né? Foi do Beto. Era ali, Mãe de Deus, eu nunca fui, então não sei. Eu fui na igreja católica quando eu era adolescente, mas eu não lembro mais dessas coisas não. Veja, a mariolatria é a devoção e veneração excessiva à Virgem Maria, mãe de Jesus. Uma que nem é virgem mais, né? Ela foi virgem antes de Jesus. É. Depois de Jesus, teve relações com José. Jesus teve irmãos. Jesus teve irmão, ou não? Teve. Que, embora seja uma figura importante no cristianismo, né, não deve ser adorada como uma divindade. Aí essa história do camarada colocar Maria como mediador, não dá na hora que você for abordar esse tema com as pessoas que não são católicas. Não dá. Esse dia eu estava na empresa e a linha de produção é assim. Fica eu aqui, fica outra pessoa aqui, fica outra pessoa aqui. Aí a gente quer que não conversa ali, né? Aí a pessoa, não, o que você tem? Você é crente, tá da igreja. Mas o que você teria falado sobre Maria? Maria foi uma mulher extraordinária. Na história, Maria foi uma mulher, nossa, pensa, Deus usou muito Maria. Mas Jesus é bom, Jesus é o Salvador. Aí, né? Eu agredi a pessoa?
Não. Bati na fé dela? Não. Mas eu estou apresentando quem para ela? O que nós devemos apresentar? Jesus. Jesus para as pessoas. Porque tem muita gente que é assim, tem muita gente que vai falar de Jesus como uma pessoa, mas acaba batendo na fé da pessoa. Tem gente que acredita em mais escultura, né? Tem lá, o bichão desse tamanho lá. Aí você vai pregar para uma pessoa dessa falando sobre imagem e escultura. Lá em Pernambuco, lá na entrada na casa do povo lá, ó, bichão assim na porta. Aí eu levo, você vai de lá. Ou não? Pode ser, ó, desse tamanho, irmão. Você assusta, fora os quadros assim na parede assim. Aqueles textos do mundo. Aí você vai fazer uma visita lá, um evangelismo campal para o povo. Você chega para deixar uma palavra, você já vê lá. Aí você vai bater. Não, irmão. Você já vai chegar, Jesus é bom. A gente está aqui, é sempre com uma palavra, uma oração. Está tudo bem. Né? Aí é assim. Entendeu? E lá é difícil, né? Lá o povo retruca. Meu irmão é da Madureira lá. E lá onde ele está, tem a Assembleia de Deus Pernambuco, tem a Debrais e tem a Igreja Católica. Os católicos lá fazem procissão assim, passam na frente da igreja assim, ó. Na frente da igreja. Eles lá, ó, passam assim, ó. Aí você vai fazer o quê? Tem católico lá, que pega os crentes lá, deixa no chinelo, lá ele fala, quando vão evangelizar. Aí você vai falar o quê? Tem que ter o quê? Respeito, né? Respeito e outro, você tem que ter segurança naquilo que você acredita. Segurança daquilo que você acredita. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O irmão Gilberto quer falar. O senhor fez assim? Tu faz assim, né? As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé, né? Em Cristo e sua perfeita revelação. Aí entra a conclusão, né, irmão? Vamos concluir 10:5, tá? O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinamentos, né, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Ou seja, nós temos que ter conhecimento do que a nossa igreja prega e ter conhecimento da Bíblia. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós temos o nosso credo, né? Lá, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu já trouxe aqui esse livro dos irmãos, deixei em casa, eu ia trazer para não esquecer. O livro da declaração de fé das Assembleias de Deus, os irmãos que quiserem na sede, vendem, cumpre esse livro. Vai ser bênção para você. Você vai entender ali o que a gente prega, o que a Assembleia de Deus prega, o que a gente ensina para o povo, está tudo ali naquele livro. Amém? Alguma dúvida? Eu não vou perguntar mais, né? Ó, foi 1 hora aqui, ó. Vai ter, aqui marca a hora no slide aqui, ó. 1 hora e 1 minuto de aula, né? Eu sempre perguntando se não foi uma pergunta. Agora eu vou perguntar. Pergunta não? Olha lá, irmão Everaldo. E agora? O que você tem para dizer? Põe no estreito. Agora eu vou perguntar, e agora? Eita! É uma dinâmica de defesa da fé. Né? Eita, se fazer isso aqui, amém? O senhor avisa lá para o pessoal, tá? É porque aqui, irmão, a aula, o que acontece? A nossa aula, o nosso pastor está aqui, nosso pastor, ele chegou, né? O ministério, ele colocou até 10h15, né? Eu não sei se lá era assim, ou se tá 10h15, né? Aí geralmente eu paro umas 10h10 para a gente fazer a finalização.
A gente lê o textual, né? Às vezes ou outra, dependendo do professor, vai até 10 e 15, né? As irmãs que estão sempre aqui, o Paulo, ele sabe. Aí a gente tira a oferta. Aí a gente tira a oferta e finaliza. Amém? Glória a Deus. Será que eu faço pergunta? Ah, eu acho que eu vou fazer. Jesus era 100% homem e 100% Deus ou era separado? Ou era duas pessoas diferentes? Estou chegando.